O que você busca desesperadamente não está no horizonte longínquo de suas ambições, mas existe dentro do único lugar que você mais teme olhar, a quietude absoluta da sua própria identidade. O maior inimigo do seu sucesso, da sua prosperidade mais profunda, não é o fracasso ocasional, não é a falta de recursos e, definitivamente, não é a competição do mercado. O inimigo é a dissonância, o hiato ensurdecedor entre o que você sabe que é capaz de fazer e a persistente, quase cruel, incapacidade de manifestar essa potência com propósito e clareza inabaláveis. Esta não é mais uma discussão sobre métodos, é uma confrontação direta com a fundação que sustenta ou destrói todo e qualquer método. A promessa implícita que paira sobre a cabeça de todo ser humano que busca a grandeza é esta: existe um código, uma única chave mestra, que transcende a mera disciplina e que une os mundos aparentemente opostos da estratégia prática e da fé inabalável. Você já experimentou a exaustão de aplicar fórmulas de sucesso que funcionam para todos, menos para você? Aquele momento de profunda frustração em que o seu potencial grita, mas a sua realização cochicha? Você domina as técnicas de produtividade, internalizou as lições de finanças e recita os mantras da persistência de forma quase mecânica, mas a verdadeira alavancagem, o salto quântico que conecta a riqueza material à satisfação espiritual, continua a se esquivar. Essa tensão invisível reside no fato de que a maioria das filosofias de sucesso moderno abordam o indivíduo de fora para dentro, exigindo ação e disciplina externa, sem antes garantir a fortaleza interna necessária para sustentar a tempestade da jornada. O conflito central da vida moderna e o dilema não resolvido que detém a ascensão da maioria das pessoas é o desalinhamento entre o potencial e o propósito. Vivemos em um mundo que idolatra a ação cega, mas a história de toda grande realização demonstra que o poder real não está na ação em si, mas na clareza inquestionável que a precede. O que realmente nos aprisiona não são as circunstâncias externas, mas a rede de crenças limitantes construídas sobre a areia movediça do medo. Onde a filosofia do sucesso, que exige uma agressividade calculada e uma ação definida, como pregava o grande mestre Napoleão Hill, encontra a serenidade e a fundação inabalável de uma fé profunda. Essa interseção, esse ponto de convergência, é o segredo para transformar a mera persistência em invencibilidade e a ambição egoísta em sucesso com propósito duradouro. Qual é o código secreto que um dos maiores pensadores sobre riqueza e realização pessoal integrou em seu arsenal? Um código que ele não tirou dos círculos de Wall Street ou dos laboratórios da ciência, mas sim das profundezas da sabedoria antiga. A resposta, a chave do sucesso que Napoleão Hill reconheceu como fundamental para sustentar sua vasta filosofia, reside no Salmo 27. Este não é um salmo qualquer. Não é apenas uma oração de conforto. É a matriz emocional e espiritual para a Definite Purpose, o plano de ação que transforma a mentalidade de um indivíduo comum na mentalidade de um conquistador. Para entender a profundidade dessa conexão, precisamos primeiro navegar pelas complexidades da mentalidade. A mentalidade, no contexto de Hill, é a terra fértil onde a semente da ação definida é plantada. Mas como se prepara essa terra? A mentalidade não é apenas otimismo, é a ausência de dúvida destrutiva. Hill dedicou capítulos inteiros à necessidade de exterminar o medo em todas as suas formas, o medo da crítica, o medo da pobreza, o medo da doença. No entanto, ele sabia que a mente, por si só, é um campo de batalha onde as forças da razão e da emoção travam uma guerra constante. O Salmo 27 entra precisamente neste vácuo. Ele não oferece apenas a ideia de coragem. Ele injeta a substância da coragem, a certeza de um refúgio inabalável, que aniquila o ledo na sua raiz, antes mesmo que ele possa contaminar o processo de planejamento e execução. Se a mentalidade é a terra, as crenças são o sistema de irrigação. Crenças limitantes não são apenas pensamentos negativos, são acordos inconscientes que fizemos sobre a nossa própria capacidade e sobre a natureza da realidade.
Enquanto a filosofia de Hill nos ensina a reformular esses acordos através da autossugestão e do mastermind, o Salmo 27 fornece o pilar externo e universal que sustenta a autossugestão mais poderosa de todas, a crença na invencibilidade do seu propósito, porque ele está alinhado com uma força maior. É a partir desta fundação inabalável que a clareza se manifesta. A maioria das pessoas sofre de confusão estratégica, não porque lhes faltem dados, mas porque lhes falta singularidade de visão. A clareza não é ver todas as opções, é ver apenas o caminho essencial. O Salmo 27 é um farol que concentra a atenção. Ele obriga o indivíduo a declarar o seu único desejo, o seu foco singular, transformando a visão nebulosa em um raio laser. A visão deixa de ser uma miragem de prosperidade e torna-se um destino inevitável, porque a alma está ancorada. Essa visão, quando purificada de todo medo, se funde com o propósito. O propósito, na visão de Hill, é o ponto de partida de toda conquista. Mas um propósito sem alma é mera ambição. Um propósito sustentado pelo Salmo 27 é uma missão. É a diferença entre querer dinheiro para ter coisas e querer realizar algo grandioso para ser quem você nasceu para ser. O propósito, quando alimentado por essa fonte de fé, torna-se indestrutível, pois ele não depende apenas da sua vontade finita, mas da sua conexão infinita. E a disciplina? Ah, a disciplina. Ela deixa de ser um fardo de renúncia e transforma-se em uma celebração natural do propósito. Você não se força a ser disciplinado quando está vivendo a sua verdade. A disciplina flui como a água de uma nascente. É a manifestação externa de uma ordem interna. Quando a mente está em paz, quando o medo foi silenciado e o propósito é claro, a ação disciplinada se torna o caminho de menor resistência. Ação e gratidão. Estes blocos, frequentemente separados, são interligados de forma vital. A ação, sem a fundação do Salmo 27, é muitas vezes precipitada e ansiosa. É a ação que busca a validação externa. Mas a ação baseada na certeza interna é paciente, estratégica e poderosa. E a gratidão não é um pós-escrito, um item de lista a ser marcado no final do dia. É o reconhecimento, antes da manifestação, de que você já é sustentado. É a pré-condição da abundância. A frequência que atrai mais daquilo que você valoriza. Paramos agora no ponto exato onde a maioria das jornadas de sucesso desmorona. As pessoas falham não na ação, mas na adaptabilidade e na resiliência. O mercado muda, os parceiros falham, o plano encontra obstáculos insuperáveis. Sem um refúgio interno, sem a certeza que o Salmo 27 proporciona, o indivíduo entra em colapso emocional. A adaptabilidade se torna pânico, e a resiliência se torna teimosia cega. Mas quando você tem a chave, quando você tem o código que Hill reconheceu, a adaptabilidade é a inteligência serena que ajusta a rota, sabendo que o destino final permanece fixo. A resiliência se torna invencibilidade, porque você não está apenas lutando com seus próprios recursos limitados. Você está ancorado em algo que transcende a crise imediata. Tudo o que foi dito, cada conceito, da mentalidade ao aprendizado contínuo, tem sido construído sobre uma premissa: a necessidade de ir além da superfície da motivação e encontrar a fonte do poder. O sucesso, como um propósito definido, exige mais do que apenas pensar grande. Exige sentir a grandeza em cada célula do seu ser. Exige a eliminação da única emoção que sabota todas as estratégias: o medo. Napoleão Hill, em sua busca pela lei do triunfo, estudou os grandes e descobriu que a persistência não era o motor primário, mas o sintoma de algo mais profundo. Ele percebeu que a fé inabalável, o sexto sentido, a inteligência infinita, eram os pilares do sucesso duradouro. E para acessar essa fé, para encontrar essa inteligência, ele precisava de um mapa. Ele precisava de uma matriz que fosse ao mesmo tempo prática para a mente e transcendente para o espírito. O grande segredo que une a filosofia de Hill à sabedoria milenar, o elo perdido entre a ação definida e a paz interior, é o Salmo 27. Esta não é apenas uma passagem bíblica, é a fórmula de Hill para a coragem absoluta. É o manual para a aniquilação do medo, que ele sabia ser o câncer de toda a ambição humana.
O Salmo 27 não promete riquezas, ele promete algo muito mais valioso e fundamental: a libertação da ansiedade e a promessa de um santuário interno inatacável. Ele estabelece o alicerce emocional que permite que a ação definida de Hill seja executada com força total, sem o freio de mão puxado pela dúvida e pela insegurança. A verdadeira chave do sucesso com propósito é reconhecer que a prosperidade material é apenas a manifestação externa de uma ordem e uma paz internas que são acessadas através dessa matriz ancestral. É a declaração de guerra contra a hesitação. É o refúgio do conquistador. Você não precisa mais buscar desesperadamente a luz lá fora. Você precisa acessar o refúgio inabalável, que permite que a sua própria luz brilhe sem filtros. A jornada para o sucesso com propósito não começa com o primeiro passo de ação, mas com o primeiro passo de certeza. E essa certeza está codificada em cada frase desse salmo. Para desvendar como cada estrofe do Salmo 27 se traduz em um princípio prático da filosofia de Napoleon Hill, transformando a fé em foco e o medo em força, e para começar a aplicar a primeira e mais poderosa afirmação do Salmo à sua própria realidade de propósito definido, você deve seguir a jornada conosco. Você está mentindo para a pessoa que você vê no espelho todos os dias. Essa mentira não é sobre o que você diz aos outros, mas sobre o que você silencia dentro da sua própria alma. Um silêncio que sequestrou o seu destino há muito tempo e que impede a revelação do mapa que o Salmo 27 já traçou para você. O que a maioria das pessoas busca desesperadamente é a fórmula secreta do sucesso, uma sequência mágica de ações que lhes garanta a riqueza, o reconhecimento ou a liberdade. Elas consomem livros, mentorias e seminários, acumulando estratégias e táticas, mas no momento crucial, quando a pressão chega, quando o mercado se vira contra elas, ou quando a voz da dúvida interna se torna um coro ensurdecedor, elas recuam. Por quê? Porque a estrutura de crenças que sustenta sua ambição é frágil, construída sobre areia movediça de opiniões alheias e medos herdados. Pense no ruído constante que habita o seu interior. Não é o ruído da cidade, nem o som das notificações incessantes, mas a cacofonia de potencial não realizado, de metas escritas em cadernos que se perderam e de promessas feitas à meia-noite que a luz do dia sempre desfez. É o espaço interno onde a crença se encontra com o ceticismo e onde a voz que diz "eu consigo" é imediatamente abafada por milhares de vozes que clamam "e se eu falhar?". É neste campo de batalha invisível que a metodologia de Napoleon Hill, que exige clareza, persistência e fé, encontra seu maior obstáculo. O indivíduo pode dominar a técnica, mas se não dominar o seu estado interior, se o seu eu mais profundo não estiver ancorado em uma certeza inabalável, qualquer vento contrário é capaz de derrubar o império que ele passou anos a construir. O conflito não é externo, ele é a ausência de um refúgio inabalável. Napoleon Hill exigia uma meta clara e definida, um definite chief aim. Mas como se ater a uma meta quando o chão emocional debaixo dos seus pés treme a cada crítica, a cada atraso, a cada porta fechada? O desafio que nos paralisa é este: a mente moderna aprendeu a planejar o sucesso, mas não aprendeu a ancorar a alma para suportar o preço desse sucesso. Vivemos em uma era de planejamento excessivo e fé deficitária. Achar que basta escrever a meta e colocá-la na parede é ignorar a guerra psicológica que ocorre quando o universo exige o pagamento em persistência e fé. E é aqui que a profunda ressonância do Salmo 27 se torna não apenas relevante, mas absolutamente essencial. Ele não é apenas um texto de conforto espiritual, é um manual de engenharia psicológica para construir a fortaleza da fé, que é o pré-requisito invisível para a persistência ensinada por Hill. Como se constrói essa fortaleza? De que material é feita a coragem que Davi possuía? A mesma coragem que Hill identificou como a fé inabalável, a crença absoluta no seu próprio poder e propósito. E, mais crucialmente, o que acontece com a arquitetura mental do indivíduo quando ele finalmente permite que a luz do propósito dissipe as sombras da dúvida, permitindo que a visão de futuro seja maior que a história do passado.
A jornada para o sucesso com propósito, portanto, começa com o desmantelamento metódico do medo, que é o maior inimigo da clareza e da ação. A primeira frase do Salmo 27 é a base fundamental para a mentalidade de um empreendedor inabalável. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Napoleão Hill dedicou capítulos inteiros de sua obra a discutir os 6 medos básicos: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Ele instruiu seus leitores a analisarem e erradicarem esses medos, pois eles são os parasitas que corroem o poder da mente subconsciente e destroem a Definite Chief Aim. Entretanto, Hill ofereceu uma metodologia secular. O Salmo 27 oferece a alavanca emocional e espiritual para o sucesso dessa erradicação. Ele transforma a luta contra o medo de um exercício de força de vontade para uma declaração de identidade. Quando você declara que a luz do propósito é a sua salvação, o medo da pobreza, por exemplo, se torna irrelevante, pois sua segurança não está mais atrelada a ativos financeiros voláteis, mas a um estado de ser inabalável. O medo da crítica desaparece quando sua visão de mundo é validada por uma autoridade interior suprema, e não pelas opiniões passageiras do público. Esta é a semente da mentalidade de sucesso. A certeza prévia de que você está coberto e protegido no caminho do seu propósito. Deste alicerce de destemor emerge a clareza. Hill chamava isso de meta definitiva. O salmista, no entanto, coloca a meta no plano da eternidade. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Este não é um pedido por um carro novo ou uma grande empresa, embora esses possam ser subprodutos lícitos. Este é o pedido por uma visão inegociável, o foco total. A casa do Senhor é a metáfora para o estado de alinhamento perfeito, onde a sua visão pessoal se encaixa perfeitamente no propósito maior. O sucesso sem propósito é caótico porque busca muitas coisas. O sucesso com propósito busca uma coisa. Esta única coisa é o propósito central que Hill exigia. Quando essa visão é contemplada diariamente, contemplar a beleza do Senhor, ela se torna tão real, tão palpável, que a disciplina não é mais um fardo, é uma atração magnética. A disciplina emerge naturalmente, não como obrigação, mas como o caminho mais rápido para voltar ao estado de contemplação da sua visão. O propósito, sob a ótica do Salmo 27, é a sua meta clara transformada em um refúgio. A ação, para Hill, é a manifestação da fé. Para o salmista, essa ação é inseparável da gratidão. Eu, porém, confio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A gratidão aqui não é o agradecimento pelo que se tem, mas a certeza antecipada de que a meta já está cumprida. É a fé de que a bondade, ou seja, a manifestação do seu propósito em resultados concretos, será vista. Esta gratidão antecipada é o motor que Hill identificou como o entusiasmo e o poder da mente subconsciente. Se você já se sente grato pelo sucesso que está buscando, seu subconsciente para de trabalhar para a carência e começa a trabalhar para a abundância manifestada. Essa mudança de frequência é a chave oculta da lei da atração, a qual Hill abordou longamente em seus ensinamentos. Mas a estrada do sucesso é pavimentada com adversidades, e é aqui que a adaptabilidade e a resiliência se tornam críticas. Hill falava sobre a persistência inabalável diante da derrota temporária. O Salmo oferece o mapa de segurança para essa persistência. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no secreto do seu tabernáculo me guardará, pôr-me-á sobre uma rocha. A resiliência, portanto, não é meramente a capacidade de suportar a pancada. É saber que você tem um lugar secreto de refúgio mental e emocional para onde pode se retirar e recalibrar a visão, sem que o caos externo penetre. É a garantia de que mesmo quando os seus inimigos, as dúvidas, a concorrência, a falência temporária, os cercam, você não será consumido, porque você está firmemente plantado em uma rocha, o seu propósito fundamental.
Mas afinal, o que é o sucesso sem propósito, senão a construção frenética de um castelo na areia que desmorona assim que a maré sobe? Estamos no exato ponto onde a mentalidade se transforma em manifestação, onde a fé deixa de ser uma teoria e se torna um plano de engenharia. É preciso compreender a arquitetura desta transição. O processo de aprendizado contínuo, outra máxima de Hill, é vitalizado pelo último verso do Salmo, que exige espera e confiança. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar, no contexto do sucesso com propósito, não é inatividade, mas aprendizado paciente e persistente. É o tempo que você usa para refinar o plano, para buscar o conselho do Mastermind Group, para ajustar a vela. É a certeza de que mesmo nos períodos de aparente estagnação ou fracasso, o fortalecimento do seu coração e da sua convicção está ocorrendo em um nível que você ainda não consegue ver. É preciso entender que Napoleão Hill não inventou a persistência, ele apenas sistematizou o comportamento da fé inabalável. Ele observou que homens de sucesso, como Carnegie, Ford e Edison, operavam a partir de uma certeza que transcendia a lógica do mercado. Essa certeza, essa fé, é o estado mental que o Salmo 27 promete. O Salmo 27 é o manual de instruções para instalar essa fé inabalável no subconsciente. A Mastermind, o princípio de Hill sobre a aliança de mentes, ganha seu poder máximo quando as mentes envolvidas compartilham o mesmo propósito fundamentado e o mesmo nível de blindagem emocional. O Salmo é o código que alinha essas mentes para que o foco não seja apenas a meta, mas a fonte da força para atingir a meta. Estamos falando da diferença crucial entre o sucesso alcançado pela força de vontade pura, que se esgota, e o sucesso que flui do alinhamento, que é sustentável. O sucesso com propósito não é a soma de conquistas externas, é a certeza de que a fonte da sua força reside em um lugar que nem a perda, nem a crítica, nem a falência conseguem tocar. A chave mestra que une o século XX com o tempo dos reis bíblicos é esta. A visão de sucesso se manifesta na mesma proporção em que a visão de Deus ou do propósito maior se tornam seu refúgio. Quando o indivíduo abraça o Salmo 27 como seu código operacional, ele não está mais negociando com o medo, ele está declarando vitória sobre ele antes da batalha começar. Ele não está mais procurando a clareza, ele está morando na clareza. E por consequência direta, sua meta definitiva de Hill deixa de ser um desejo e se torna uma profecia autorrealizável. Porque toda a força da sua personalidade e do seu subconsciente está agora canalizada em uma única direção, sem vazamentos de energia causados pela dúvida ou pelo arrependimento. Você não é mais um produto das circunstâncias. Você é o arquiteto da sua própria fortaleza interna. A partir de agora, cada passo disciplinado em direção à sua meta definida é um ato de fé. E cada desafio superado é apenas a comprovação da promessa de que aquele que o protege é maior do que tudo o que pode vir contra você. Esta é a integração final, a ambição metódica de Napoleão Hill, temperada e blindada pela inabalável certeza espiritual do Salmo 27. A verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas a paz interior que permite que você persista onde todos os outros desistem. Mas como tiramos essa revelação da esfera da poesia e a colocamos no plano de ação da segunda-feira de manhã? A fé inabalável não é passiva, ela exige rituais e hábitos. Na próxima sessão, vamos desmembrar a anatomia da fé prática, detalhando como aplicar cada verso do Salmo 27 para blindar o seu subconsciente, estruturar seus rituais matinais e noturnos e, finalmente, ativar a Mastermind que reside dentro de você, transformando a teoria da atração em manifestação diária de sucesso com propósito. O que será exigido de você agora não é mais apenas entender, mas incorporar a fundo essa verdade. O sucesso que você persegue é a prova de que você está vivendo a vida de outra pessoa. A grande ruptura não está na disciplina que falta, mas na bússola interna que nunca foi calibrada para o seu verdadeiro norte, para o propósito desenhado antes da sua primeira respiração. Você corre, você se esforça, você aplica as 17 leis de Napoleão Hill com rigor quase militar.
E ainda assim, nos momentos de silêncio, quando a adrenalina diminui e a recompensa material esfria na sua mão, permanece aquele frio vazio no estômago, aquela certeza sussurrada de que o alicerce é precário. Olhe para o seu esforço incessante, para as noites mal dormidas, para o sacrifício que você impôs ao seu corpo e à sua família em nome de uma meta que deveria trazer plenitude. Há uma exaustão que não é física, é a exaustão da alma, que tenta construir um castelo sobre areia movediça. É a alma que se rebela contra a ausência de significado profundo. A mente pode ser forçada a trabalhar, mas o espírito não pode ser enganado pelo brilho do ouro. Aqui reside o conflito central, a tensão invisível que Hill, em seus momentos mais introspectivos, deve ter confrontado. O dilema não é se o pensamento se torna coisa. Ele se torna. O dilema é o que acontece quando a coisa alcançada não preenche o vazio deixado pela coisa que deveria ter sido buscada. Como manter a chama da ação e da disciplina inabalável quando a adversidade vem, e ela virá, e ela nos confronta não com a falta de habilidade, mas com a falta de significado. O mundo lhe vendeu a crença limitante de que o propósito é um luxo, um aditivo opcional ao seu plano de sucesso. Mas se você constrói o seu propósito sobre o sucesso, você o perde na primeira tempestade. Se, no entanto, você constrói o seu sucesso sobre o propósito, o sucesso se torna o subproduto inevitável de uma vida alinhada. Qual é, então, o elo perdido que une a ciência pragmática do sucesso de Carnegie e a fé inabalável de Davi? Por que a chave de Hill não foi apenas o pensamento, mas o refúgio inegociável? Porque o Salmo 27 é o manual operacional que transforma o desejo ardente em fé aplicada, garantindo que o seu propósito definitivo não seja apenas uma meta, mas um destino inevitável. Para responder a isso, precisamos mergulhar na fundação psicológica e espiritual da mentalidade de sucesso. Napoleão Hill exigia uma mente mestra, a capacidade de blindar o pensamento contra a negatividade. Mas a mente só se torna mestra quando está livre do maior inimigo de todo o progresso, o medo. O medo é o grande destruidor da propositação definida, pois ele paralisa a iniciativa e distorce a visão. Ele nos convence de que o fracasso é final e não apenas um desvio temporário. O Salmo 27, em seu primeiro versículo, não faz um pedido, mas uma declaração de posse e ausência de medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Esta não é uma frase poética, é um protocolo de reprogramação mental. É a mentalidade da inabalável, a afirmação de que a fonte da clareza, a luz, e a fonte da segurança, a salvação, estão ancoradas em algo externo à volatilidade do mercado, da opinião alheia ou das crises pessoais. A clareza, na ótica de Hill, é o propósito principal definido. Na ótica do Salmo 27, essa clareza é a luz. Sem essa luz, o propósito se torna vago, diluído pela ambição superficial ou pela pressão social. A maioria das pessoas tem objetivos, mas poucas têm propósito definido. Um objetivo é o que você quer fazer. O propósito definido, sob a luz do Salmo 27, é quem você deve ser para realizar aquilo que transcende o seu ego. É a arquitetura da sua identidade alinhada ao seu destino. Este alinhamento nos leva diretamente à visão e propósito. Hill fala de foco principal definido, de concentrar toda a energia da mente em um único ponto, sem dispersão. O Salmo 27:4 apresenta a convergência mística e prática deste princípio. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Preste atenção à estrutura desta frase. Ela é a blueprint do foco mestre. O sucesso não é a soma de 1000 coisas que você tenta, mas a execução focada de uma coisa essencial. Para o rei Davi, essa uma coisa era a contemplação ininterrupta do seu refúgio, do seu centro de poder. Para o indivíduo de sucesso com propósito, essa uma coisa é o seu propósito definido, tornado tão central e vital que todas as outras ações se tornam satélites orbitando esse sol.
Quando Hill insistia na importância da visualização e da crença, ele estava inconscientemente apelando a esse contemplar a formosura. O que você visualiza e contempla diariamente é o que define a sua realidade. Se você contempla seus medos, eles se materializam. Se você contempla a forma final do seu sucesso com propósito, se você se visualiza vivendo a verdade, essa verdade começa a tomar forma. A diferença entre a visualização vazia e a visualização que gera resultados é se você está contemplando um desejo egoísta, o carro novo, ou se está contemplando o seu papel na casa do Senhor, ou seja, o seu papel único e essencial no universo. Isso nos leva ao campo da disciplina e da resiliência. A disciplina é frequentemente mal interpretada como um chicote autoimposto. A disciplina verdadeira não é sobre forçar a si mesmo a fazer o que você odeia. É sobre ter uma visão tão clara e um propósito tão enraizado que as ações necessárias se tornam atos de devoção, não de tortura. Quando a disciplina falha, é porque a fonte da resiliência secou. A resiliência não é força muscular, é a certeza de que há um refúgio. Davi enfrentou exércitos, traições e o risco constante de perder o reino. Hill enfrentou a pobreza, a crise de 1929 e a descrença de milhões. Ambos experimentaram o que o Salmo 27 chama de tempo de angústia. E é nesse tempo que a maioria desiste. Eles desistem porque a fé aplicada de que fala Hill não tinha raízes suficientemente profundas. O Salmo 27 é o manual de resiliência aplicada. O versículo 5 garante: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no secreto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Esta é a promessa de que mesmo quando o mundo externo entra em colapso, a falência, a crítica, a doença, existe um centro interno inatingível. Chegamos ao ponto de inflexão. Você tentou impor a disciplina por força de vontade, através de listas de tarefas e métodos de produtividade. Agora, precisamos entender a disciplina do espírito, que é o que Hill secretamente capturou de seus mentores. A resiliência que permite a ação inabalável e persistente não vem de dizer eu sou forte, mas de saber eu estou ancorado. A adaptabilidade e o aprendizado são os resultados diretos desta ancoragem. Quando você está ancorado, o fracasso não o destrói, ele apenas o informa. O vento da adversidade não o derruba, apenas testa a força do seu alicerce. O fracasso, então, deixa de ser uma tragédia e se torna um feedback caro, mas valioso. Hill chamava isso de transformar a derrota em lições. O Salmo 27 chama isso de confiança, em que, mesmo quando os pais te abandonam, há uma fonte que te recolhe. É a certeza de que a aprendizagem continua, independentemente da perda. A ação inabalável, o grande imperativo de Hill, não é cega. Ela é um reflexo da contemplação profunda. O que você visualiza? O seu propósito ou as suas preocupações? A diferença entre o sonhador e o realizador é que um apenas visualiza o produto final, a riqueza, e o outro visualiza o processo, dentro do refúgio, a execução alinhada e a persistência inabalável. Essa é a verdadeira face da gratidão, no contexto do sucesso. A gratidão não é apenas agradecer o que você tem, é agradecer quem você está se tornando através do propósito, mesmo antes da manifestação completa. É a gratidão pela certeza da luz no meio da escuridão. O Salmo 27:6 declara a gratidão antes da vitória. E agora a minha cabeça será erguida sobre os meus inimigos que me cercam. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. A vitória é celebrada em fé antes de ser vista, porque a certeza do refúgio já é em si a primeira grande vitória. A grande revelação de Napoleon Hill, o ponto que ele precisou disfarçar em terminologia secular para o seu tempo, não foi apenas a lei da atração, foi a lei da atração ancorada. Ele percebeu que a fé aplicada, o combustível que move a riqueza, não pode ser fabricada artificialmente pela autossugestão pura. A fé é uma substância espiritual que deve ser descoberta e mantida no refúgio interior. O Salmo 27 é o mapa para essa descoberta.
Ele ensina que o poder da mente só se manifesta plenamente quando a mente está em repouso confiante. A propositação definitiva não é uma lista de tarefas, é o resultado da clareza de quem se sabe protegido e direcionado. É por isso que Hill insistia que o desejo ardente deve ser transformado em planos concretos. O Salmo 27, por sua vez, insiste que o desejo ardente deve primeiro ser transformado em fé inabalável. A fé aplicada, portanto, não é um salto cego no escuro. É o reconhecimento iluminado de que a sua única tarefa é manter o foco na uma coisa, o propósito, e que o poder maior cuida dos detalhes do seu refúgio e da sua defesa. É a simbiose perfeita entre a ação humana e a proteção divina. Seu sucesso não é mais uma questão de chance, é uma questão de alinhamento. Você tem um mapa, o passo a passo da ação inabalável de Napoleão Hill. E agora você tem a bússola magnética, o Salmo 27, que garante que essa ação esteja alinhada com o destino, e não apenas com a ambição fugaz. O medo se desintegrou, a clareza está estabelecida, a resiliência é um dado adquirido. Mas agora que a chave foi revelada, como traduzimos este refúgio inegociável em hábitos diários? Como integramos a contemplação da formosura do propósito com o rigor da execução dos planos? E, crucialmente, como aplicamos o último e mais poderoso versículo do Salmo 27? Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Com a urgência e a ação inabalável exigida para a manifestação da riqueza com propósito. Na parte 4, vamos desconstruir o Salmo 27 linha por linha, transformando o seu texto milenar em um plano de ação metódico para que a sua mente e o seu espírito trabalhem em uníssono, garantindo não apenas o sucesso, mas a inevitabilidade de um sucesso que realmente importa. Você não está confuso sobre o seu caminho. Você está apenas confuso sobre quem você é de verdade, sobre a sua identidade inegociável, aquela que reside para além das flutuações do mercado, das críticas alheias ou da escassez percebida de recursos. Este é o ponto de ruptura, o limiar que separa a metodologia bem-sucedida do sucesso com propósito definitivo. A grande maioria das pessoas que abraçam a filosofia da realização o faz de maneira incompleta, aplicando a técnica da disciplina, mas ignorando a exigência da fé que precede e sustenta toda a técnica. A verdade é que a bússola do seu destino nunca esteve quebrada, apenas silenciada pela multidão de medos, de dúvidas e de vozes externas que você permitiu que falassem mais alto do que a sua certeza interior. Você permitiu que a ansiedade pela necessidade se tornasse mais alta do que a convicção do seu potencial. Mas a partir deste momento, esse silêncio está prestes a ser quebrado. Estamos prestes a revelar o ponto de convergência onde a metodologia de Napoleão Hill se torna inquebrável, onde o sucesso deixa de ser uma busca cansativa e passa a ser uma manifestação inevitável da sua paz interna. Pense no peso invisível que você carrega diariamente, a indecisão na beira do abismo, o sussurro constante de que você não é suficiente, que o seu propósito é grande demais ou que você ainda não tem as credenciais necessárias. Esta é a mente que tentou absorver a filosofia do sucesso, que estudou o poder da mente subconsciente, a lei da atração, o mastermind, sem absorver a raiz da fé inabalável. Você pode ter memorizado as regras do jogo, mas se ainda carrega o medo da derrota, você está jogando com um peso nas costas que anula a sua agilidade. O conflito não está na falta de mercado para o seu produto ou na ausência de recursos financeiros. O conflito reside na dualidade da sua fé. Você acredita no princípio da abundância, mas duvida que ela seja para você em particular. Você abraça a disciplina de Hill, o planejamento organizado, a persistência implacável, mas você recua diante da exigência fundamental do Salmo 27, a total e absoluta eliminação do medo. Não se trata de gerenciar o medo, mas de erradicá-lo na fonte, pois quando o Senhor é a sua luz e a sua salvação, quem ou o que você teme? Esta é a pergunta que precisa ressoar em sua alma. O que exatamente o Salmo 27 exige de você que a sua metodologia de sucesso ainda não conseguiu extrair?
Como se manifesta esta luz e salvação que elimina o medo, não apenas teoricamente, mas na linha de frente dos seus maiores desafios, quando o mundo parece desmoronar ao seu redor e o seu plano A, B e C falharam simultaneamente? E qual é o único lugar secreto que Napoleon Hill nunca nomeou explicitamente, mas que constitui o motor secreto de todo o sucesso duradouro? A chave mestra está na mentalidade da incondicionalidade. Hill nos ensinou que a mente é o limite, que a atitude mental positiva, AMP, é essencial. Mas o Salmo 27 eleva a AMP a um estado existencial. Não é apenas pensar positivo, é saber positivamente. É uma convicção que transcende a lógica e reside na certeza de que a força que o impulsiona é maior do que qualquer adversidade. Esta certeza alimenta as suas crenças. Crenças limitantes são, em essência, a dúvida sobre a sua conexão com a fonte de poder. O Salmo 27, ao declarar a fonte como sua salvação e força, desmonta a fundação de todas as crenças limitantes. O medo de falhar é substituído pela fé na providência. O medo da escassez é substituído pela crença na plenitude. Desta fusão inquebrável de mentalidade e crença emerge a clareza absoluta. O versículo-chave, o coração da revelação, não é o primeiro, mas o quarto. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esta uma coisa é o foco singular, a definiteness of purpose levada ao extremo espiritual. Se a sua uma coisa for apenas riqueza material, ela é suscetível a crises. Mas se a sua uma coisa for manter-se na presença da clareza e do propósito inabalável, a riqueza se torna um subproduto natural, uma ferramenta, e não o objetivo final. Esta clareza forja a sua visão. A visão não é apenas um painel de metas, é a imagem mental vívida de quem você precisa se tornar para manifestar o seu propósito. O Salmo 27 força você a olhar para o futuro sem o filtro distorcido do pânico. Você vê a sua vida já realizada porque a sua segurança não está nos resultados provisórios, mas na fidelidade da sua fonte. Isso nos leva ao propósito verdadeiro. O propósito, no contexto de Hill e do Salmo 27, não é apenas o que você faz, mas a razão pela qual você não pode ser parado. É a sua missão de vida tão profundamente ligada à sua identidade que desistir seria o mesmo que deixar de ser você mesmo. É o seu plano de voo que nem mesmo o maior furacão pode desviar, porque a bússola é interna e alimentada pela fé absoluta. A disciplina decorrente este propósito é, portanto, não mais uma luta forçada, mas um reflexo da sua identidade. Você não se obriga a trabalhar, você manifesta a sua verdade através do trabalho. A persistência se torna natural. O esforço deixa de ser um peso e passa a ser a leveza da convicção. A ação que se segue a esta disciplina é a ação destemida, o passo ousado que a maioria hesita em dar. Aquele que está no lugar secreto e confia na luz e na salvação, avança onde outros recuam, pois sabe que mesmo o fracasso aparente é apenas um desvio necessário no caminho para o propósito maior. Você chegou até aqui entendendo a mecânica da fusão, mas a mecânica sozinha é uma máquina fria. O que daremos a seguir é o combustível espiritual, o segredo da longevidade e da inquebrantável resiliência. Chegamos ao ponto de inflexão, onde o método se transforma em estilo de vida. É neste estágio de gratidão que a magia se manifesta. A gratidão no Salmo 27 não é apenas um agradecimento pelas bênçãos recebidas, mas uma afirmação preventiva. Agradecer pela vitória que está garantida antes mesmo que ela se manifeste fisicamente. É a fé em ação, o combustível emocional que Hill enfatiza ser necessário para magnetizar o desejo. Esta gratidão profunda e preventiva gera uma adaptabilidade extraordinária. Quem não teme a perda pode se adaptar rapidamente à mudança. As circunstâncias podem mudar, mas a sua fundação, o Salmo 27 como sua rocha, não muda. Isto nos conduz à resiliência verdadeira. A resiliência não é a capacidade de aguentar a dor, é a capacidade de ver a dor como algo externo à sua identidade fundamental. O Salmo 27 diz: "Ainda que um exército se acampe contra mim,
O meu coração não temerá. Isso é mais do que otimismo, é uma declaração de invencibilidade da alma. O exército pode estar lá, o desafio pode ser real, mas o seu centro, a sua fé, permanece intocável. Todo este processo é um aprendizado contínuo. Você está constantemente no processo de desaprender o medo e reaprender a confiança. A vida se torna uma série de testes que apenas reforçam a verdade do Salmo. Cada desafio superado não é apenas uma vitória de negócio, mas uma prova da sua fé inabalável. Agora a narrativa acelera, as ideias se conectam. Perceba o padrão oculto que une a Definiteness of Purpose, o Mastermind, a fé e o Salmo 27. Hill nos ensinou a nos cercarmos de mentes positivas, o Mastermind. O Salmo 27 nos ensina que a primeira mente que deve estar alinhada com a fonte da luz é a nossa. A sua mente é o seu primeiro e mais crucial Mastermind. E se ela estiver inundada pelo medo, ela sabotará qualquer aliança externa. A escalada final de tensão reside na compreensão de que a sua busca por sucesso exterior tem sido, na verdade, uma busca camuflada por paz interior. Você buscou a riqueza para sentir-se seguro, mas o Salmo 27 inverte a equação. A segurança é a condição para a riqueza com propósito, e não o resultado dela. Eis a grande revelação, o clímax que fecha todos os ciclos de dúvida. O sucesso com propósito, prometido por Napoleon Hill, só se materializa de forma duradoura quando o medo é erradicado. O Salmo 27 não é uma oração para ser lida passivamente, é uma declaração de propósito existencial que precede e fundamenta todas as outras declarações de objetivo. A verdadeira chave do sucesso não é apenas o que você faz, mas o estado de ser a partir do qual você age. O Salmo 27 fornece este estado. É a declaração de que a sua vida está blindada pela certeza e que, portanto, o seu propósito deve ser executado com total ousadia e sem reservas. O Salmo é o processo de autossugestão mais poderoso já escrito, pois ele programa o subconsciente não com um desejo passageiro, mas com a convicção absoluta de uma identidade invulnerável. Quando você diz, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?", você está realizando uma autossugestão que reescreve a sua programação fundamental de sobrevivência. Você está instalando o código-fonte da intrepidez. A recompensa do sucesso não é o resultado do trabalho árduo e isolado, mas a consequência lógica e inelutável da ausência de medo na definição e execução do seu propósito. Você não busca o sucesso, você manifesta a sua natureza destemida, e o sucesso responde a essa vibração. Esta é a sua libertação. Agora você possui a confiança absoluta para construir não apenas um império de negócios, mas um império de significado. Você é o arquiteto que constrói sobre a rocha e não sobre a areia. A sua casa pode ser atacada, mas ela não cairá, porque a fundação, o seu Salmo 27 internalizado, é inabalável. Sua identidade não está mais ligada às suas falhas ou aos seus triunfos, mas à sua conexão ininterrupta com a fonte de todo o poder e clareza. O seu propósito agora é o seu refúgio, e a sua busca não é por bens, mas pela manutenção da sua paz interior que já conquistou o mundo antes mesmo de você começar a batalha. Abrace esta verdade. O sucesso com propósito não é um mistério, é simplesmente a vida vivida a partir da certeza do Salmo 27, aplicada com a metodologia e a persistência ensinadas por Napoleon Hill. Você não precisa mais buscar desesperadamente a fé que Hill exigia. Você precisa apenas declarar e viver a fé que o Salmo 27 já lhe oferece. O próximo passo lógico e inevitável desta transformação não é apenas planejar, mas sim agir a partir da certeza. O seu desafio agora é levar a sua declaração de propósito, aquela que você escreveu com fervor, a sua Definiteness of Purpose, e ancorá-la na verdade irrefutável do Salmo 27. Combine as palavras de Hill com a convicção do Salmo. Comprometa-se, a partir deste momento, a recitar e a internalizar o Salmo 27 todos os dias, não como um ritual religioso vazio,
mas como a afirmação mais poderosa do seu mastermind pessoal. Permita que esta declaração reescreva o seu subconsciente, erradicando o medo em cada célula do seu ser. E então, com esta nova e inquebrável fundação, tome a sua lista de ações, o seu plano organizado, e dê o primeiro passo que você vinha hesitando em dar. Faça-o não com esperança, mas com a absoluta certeza de que a sua luz e a sua salvação já estão à frente, removendo todos os obstáculos. O sucesso com propósito não é algo que acontece a você, é algo que você se torna. Seja destemido, seja o propósito. Avance. A sua luz já brilha.